Bom dia, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que possamos estar dando testemunho de Cristo em nossas vidas. E por onde nós andarmos, nós estejamos espalhando o Evangelho de Deus com nossas atitudes e o nosso modo de viver, seja na família ou seja no trabalho, por onde quer que nós andemos. Glória, pois, ao nosso Deus. Amém. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a depravação do mundo. Hoje nós estamos vendo o quanto o nosso mundo, o quanto os nossos dias estão distorcendo a vontade de Deus. Por todo canto que nós olhamos, nós vemos corrupção, nós vemos o esfacelamento das famílias, nós vemos violência, tudo que é contrário à vontade de Deus, ao desígnio de Deus para os homens. Deus, quando criou o homem, ele disse para que o homem povoasse a terra. Ele não disse para que o homem destruísse a terra. Mas o que nós vemos é a destruição moral dos homens. Em Gênesis 3, em Gênesis 5, 13 está escrito. Então, na verdade é Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então o Senhor Deus olhou para a terra, viu o grande clamor dos homens, porque se aumenta a violência, por outro lado, existe as pessoas violentadas reclamando. Se aumenta a corrupção, existem as outras pessoas do outro lado que foram surrupiadas reclamando. Então Deus foi ouvindo aquela reclamação, aquela murmuração, e foi olhando e foi vendo o quanto o povo estava corrompido. E não eram todos, porque até os que reclamam, eles também fazem de uma outra forma. O que reclama de violência, muitas vezes corrompe os outros. Ou o que reclama da corrupção é violento. Então, assim, numa proporção, todas as pessoas estavam corrompidas. Porém, o Senhor Deus viu que Noé achou graça diante do Senhor. Então, o ser humano estava corrompido, as pessoas estavam corrompidas, porém Noé era obediente ao Senhor. Porque depois nós vamos ver no versículo 22, mas em outros versículos a gente vê também, e fala assim: assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então o Senhor Deus chegou e falou para Noé: eu vou destruir a terra. E você vai construir uma arca, porque eu vou livrar você e a sua família. E Noé ficou construindo essa arca por 120 anos. Aqui no versículo, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, dali a 120 anos, o Senhor Deus iria destruir a terra. E Noé ficou construindo a terra, a arca, e pregando para aquelas pessoas. Em 2 Pedro, fala assim, 2 Pedro 2:5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça,
e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, o Senhor Deus, além de Noé obedecer ao Senhor Deus, construir a arca no deserto, onde não chovia, então foi pela fé, somente pela fé. Ele obedeceu ao Senhor pela fé, porque tudo era contrário. As pessoas agiam de forma contrária ao que Noé agia. Por isso que o Senhor Deus se agradou de Noé, porque Noé era homem, não fala que é segundo o coração de Deus, não fala na Bíblia, mas Noé fazia tudo segundo o que o Senhor Deus o mandava fazer. Então, Noé e sua família foi poupado do dilúvio, da destruição. Pois, quando nós vemos a história de Ló, a mesma coisa. A Sodoma e Gomorra estavam corrompidas. E o Senhor Deus mandou o anjo, 2 anjos lá, e avisar para Ló que a cidade seria destruída. Mas o Senhor Deus preservou Ló e a sua família. Só a sua esposa, que olhando para trás, não quis ir, ela olhou para trás, então se salvou Ló e as suas filhas. Então é assim, o Senhor Deus está avisando para o mundo que a terra está corrompida de novo. O Senhor Deus está nos alertando que a terra está corrompida. Nós estamos vendo toda a corrupção no meio da terra. Se nós queremos que a nossa família seja salva, nós temos que andar, obedecer a Deus e rogar pelos nossos filhos. Mas nós devemos ser pessoas que andam no caminho do Senhor, que obedecem ao Senhor, pessoas que realmente acreditam e tenham fé que o que o Senhor Deus ensina é verdade. Noé só foi poupado porque ele acreditou no que o Senhor Deus falou. Ló só foi poupado porque ele acreditou que o Senhor Deus falou que ia destruir, mas a sua esposa não acreditou, então ela ficou para trás. Então nós devemos acreditar, e nós precisamos acreditar, e nós precisamos levar também os nossos filhos a acreditarem nas promessas do Senhor, para que nós também possamos estar a salvo do dia mau. Porque aqui fala em 2 Pedro 2,4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, o Senhor Deus, ele não poupa os ímpios, ele não poupa aqueles que têm o coração mau. Por isso, nós precisamos tomar cuidado, nos acautelarmos, aceitarmos Jesus, proclamarmos Jesus, mas viver pela fé, acreditando nos ensinamentos do Senhor Deus e vivendo conforme os seus ensinamentos e não conforme o mundo. Nós temos que ser separados, assim como Noé foi, assim como Ló foi e assim como Jesus nos ensinou a ser. Louvado seja Deus. Obrigada por assistir o vídeo. Se você puder, dá o joinha, se inscreva, curta, compartilhe e deixa o seu comentário aqui embaixo. Amém.